Bom, vamos lá, ô Breno, eu vou ter que atuar aqui como um professor de escola bíblica dominical para você e te explicar algumas questões, tá? Você usou um texto aí de Apocalipse, né? Você usou Apocalipse, você usou a visão da transfiguração, né? Ou seja, Apocalipse, alguns textos antropomórficos de Êxodo 33, né? Então vamos lá, eu vou te ensinar uma regra básica de hermenêutica aqui, tá? Tem um livro muito bom que se chama Hermenêutica Avançada, do Henry Winkler. Daqui a pouco eu posso te mandar a capa aqui para você dar uma estudada. Hermenêutica Avançada, do Henry Winkler. Você vai aprender essas questões aí de como você interpreta um texto bíblico, tá? Então, o que acontece? O que a Bíblia diz acerca de Deus? Ó, vamos lá. Números 23, 19. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. João 4, 27. 4, 24. Ó, João 4, 24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 1 Timóteo 1,17, ó. Assim é o Rei eterno, imortal, invisível. Por que Deus é invisível? Porque ele é espírito. Um espírito não pode ser visto por homens. Deus único, honra e glória para todo sempre. Certo? Aí como Deus fez para ser visto? Como ele fez? Ele se encarnou. O Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomou carne para que ele pudesse revelar quem Deus é. Olha o que diz João 1,14, João 1,18. Ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá vendo? Aí verso 1,18. Ó. Ninguém jamais viu a Deus. Por que ninguém jamais viu a Deus? Porque Deus é espírito, Deus habita na luz inacessível, como a Bíblia diz. Esqueci desse texto de colocar aqui, ó. O Deus unigênito. Por que Deus unigênito? O Deus único do tipo. Por quê? Porque ele é o único gerado eternamente do Pai. Ele é o único que tem a mesma substância divina do Pai. Que está junto do Pai é quem o revelou. Então, como que Jesus revela? Quando ele toma para si um corpo humano. Aí nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo, como é dito nas Escrituras. Certo? Então vamos lá, esses textos que você enviou aí que falam de mão, que falam do livro na mão de Deus, são textos antropomórficos. Sabe o que é antropomorfia? É você atribuir a Deus aspectos humanos. E antropopatia é você atribuir a Deus sentimentos humanos. Então Deus é espírito, ele não é homem, ele não tem braço, não tem perna, não tem nariz, não tem olho. Então por que a Bíblia atribui a Deus, as Escrituras atribuem a Deus aspectos humanos? Porque Deus está falando com os homens usando linguagem humana. Então Deus vai falar conosco através daquilo que é conhecido para nós. Então, por exemplo, quando Deus fala que ele sustém a salvação com o seu braço, significa que Deus tem braço? Não. É que o braço simboliza a força, o poder. Quando fala que o livro está na mão de Deus, em Apocalipse, o que significa isso? Significa que Deus tem controle, soberania sobre a história, sobre tudo. Entendeu? Quando fala que os olhos de Deus estão sobre a terra, é que Deus vê todas as coisas, mas Deus não tem um olho físico como nós temos. Entendeu? Por quê? Porque Deus é infinito e materialidade implica finitude, limitação, e Deus é ilimitado. Se Deus fosse material, ele seria um ser limitado, imperfeito. Matéria implica imperfeição. Entendeu? A causa, para que ela traga um efeito à existência, ela tem que ser mais perfeita que o efeito que ela traz à existência. Por exemplo, o fogo é mais quente do que a água que ele esquenta. Por isso que ele pode transmitir a perfeição do calor para a água. Deus, por ele ser mais perfeito que a matéria e por ser espírito, ele pode criar a matéria e trazer a matéria à existência. Então vamos lá, eu estou te dando uma aula aqui de Bíblia, mostrando para você o que Deus é. Eu já te ensinei aqui o que é antropomorfismo, te ensinei aqui o que é antropopatia e estou te ensinando um pouquinho de filosofia também, ô Bruno. Porque infelizmente você é um leigo de filosofia, você é um leigo de teologia. Entendeu? Você é um cara que burlou as aulas da escola bíblica dominical da sua igreja, e é por isso que você está caindo em erros tão banais. Então, quando a Bíblia fala que Deus tem braço, que Deus tem mão, que Deus tem perna, que os pés de Deus estão sobre a terra, a Bíblia está aplicando a Deus termos antropomórficos. Entendeu? A Bíblia está usando uma linguagem humana para descrever a Deus. Não significa que Deus tenha corpo. A própria Bíblia mostra que Deus é espírito, que Deus é invisível. Entende? Então você está baseando uma hermenêutica para tentar provar que Deus tem corpo em textos que são visões. Os textos de Apocalipse é uma visão que Deus deu para João. Entende? Aí você pega visões também no Antigo Testamento para tentar provar, certo? Igual Êxodo aqui, ó, ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu:
Ou seja, aquilo ali foi uma visão que Deus deu, foi um deslumbre que Deus deu para ele, dele para Moisés. Entendeu? Não significa que Deus tem um corpo mesmo, um corpo físico, mas Deus se mostrou daquela forma para Moisés. Assim como o anjo do Senhor também. Muitas vezes a cristofania ali, que Josué adorou o anjo do Senhor, muitas vezes Cristo também tomava uma forma ali para aparecer a forma de um anjo, mas não significa que ele é um anjo, certo? Então você tem que aprender hermenêutica, tem que aprender exegese, interpretação bíblica, meu filho. Tá difícil.